Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã e querido irmão, que a graça e a paz do Cristo ressuscitado esteja em vossos corações e que a Virgem Maria, a Senhora do Carmo, passe à frente de sua necessidade neste dia. Sexta-feira, dia 16 de outubro, 28ª semana do tempo comum. Liturgia de hoje. Primeira leitura, Efésios capítulo 1, versículo de 11 a 14. Nosso salmo responsorial é o Salmo 32. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Ouçamos o Evangelho, segundo Lucas, capítulo 12, versículo de 1 a 7. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos. Tomai cuidado com o ferimento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vende 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São Paulo, na carta aos Efésios, primeira leitura de hoje, diz que nós fomos marcados com o selo do Espírito Santo prometido do Pai a todos nós. São Paulo diz que em Jesus Cristo nós fomos todos nós predestinados para a santidade. Então já nascemos destinados a sermos santos nesse mundo. É por isso então que São Paulo diz, em cima desse pensamento, ele diz que em Cristo nós recebemos nossa parte. Essa predestinação para a santidade e para a vida eterna. A nossa parte, então, meus irmãos, é a herança da vida eterna. Vida eterna prometida e decidida pelo Pai, por Deus misericordioso, em favor de cada um de nós. E nós a recebemos através de Jesus Cristo. Meus irmãos, essa predestinação, essa herança da vida eterna, nós a ganhamos pela fé em Jesus. Fazei tudo o que Ele vos disser, nos disse Sua Mãe Santíssima. E assim nós estaremos a caminho da salvação e da vida eterna nos passos de Jesus. Evangelho de hoje, Jesus denuncia os fariseus porque fazem da observância da lei uma catapulta, um trampolim para obter privilégios pessoais. Observar a lei, cumprir a rigorosidade da lei, para eles servia para obtenção de privilégios pessoais. Os fariseus, meus irmãos, se consideram os puros, os santos. Eles não estavam ali para servir o povo, eles estavam para servir-se do povo, conservando, então, as suas ambições de ascensões sociais. Isso é fermento dos fariseus, essa ambição pessoal, essa influência, vamos dizer assim, maléfica que pode infiltrar-se no seio da comunidade cristã.
farisaísmo pode contaminar a todos nós, meus irmãos, se não observarmos a rigorosidade da herança prometida em cada um de nós. Herança pela qual nós ganhamos a nossa parte em Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, os discípulos, nós, seguidores de Jesus, devemos partilhar o que aprendemos do Mestre. Assim como os discípulos tinham que partilhar, nós também partilharmos. Ao partilharmos o que nós recebemos, nós multiplicamos então a ação salvadora, salvífica de Jesus nesse mundo. Mas cuidado com a nossa ação, entre aspas, salvadoras. Porque qualquer hipocrisia da nossa parte, no falar e no agir, ela se revelará um dia. Aí cai a máscara. E quando cai a máscara, é terrível. Então, meus irmãos, Jesus chama hoje seus discípulos de amigos. E eles são exortados por Jesus a não temer as coisas no tempo da perseguição. E como foram perseguidos, né? Mas que eles tivessem a coragem de confessar publicamente Jesus. E confessar publicamente Jesus é viver segundo Jesus. Como disse Francisco de Assis, nós temos que evangelizar, mesmo que seja necessário falar. Então, a nossa atitude, conduta ética, correta, moral, dá testemunho de nós em favor de Jesus. O Pai cuida de nós e de todos nós, em todos os nossos momentos, em todas as situações, em todas as circunstâncias, Ele está presente na nossa vida. Meus irmãos, se Deus cuida de pardais, pássaros insignificantes, indefesos, com certeza Ele terá muito mais zelo por nós, seguidores do Teu Filho Jesus, caminho, verdade e vida. Que nos conduza no caminho do Teu Filho, a Virgem Maria, Senhora Santíssima, Senhora do Carmo, Mãe da Conceição Aparecida, que nós estamos ainda na semana de festa dela. Que nos cuide, que nos tome no aconchego acolhedor do seu regaço e nos apresente sempre a Teu Filho Jesus, indicando o caminho a seguir. Fazei tudo como meu Filho vos disser. Deus abençoe você, meu irmão. Deus o contemple na sua graça. Deus tenha de todos vós a divina misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.